Obrigado, pastor. Graça e paz, meus irmãos. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui. Agradecer ao pastor Leandro pelo convite, pela confiança de poder usar o púlpito da igreja e louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler os versos de número 12 e 13. O Espírito Santo nos diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Meus queridos, sem dúvida alguma, nossa salvação é uma preciosidade para nós. Uma expressão de muita graça, muita bondade e muita misericórdia da parte de Deus. Jamais nós podemos negar nossa necessidade de desenvolvê-la, como ordena a Escritura aqui. E percebam que o Espírito Santo nos ensina que o instrumento que nos foi dado para realizar essa tarefa é o que a Escritura chama de santo temor. E o incentivo para que nós nos envolvamos com esse trabalho é que Deus está operando em nós, conforme diz o texto sagrado. Nós, então, devemos atentar para essa porção da Escritura e sermos edificados com a ordem que o Senhor nos dá, de modo que possamos viver de maneira que Ele seja glorificado. O que essa ordem significa aqui? O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Note, não é uma ordem para que eu conquiste a minha salvação. Isso não está em pauta aqui. A ordem dada pelo Senhor não é para que eu adquira, para que eu conquiste a minha salvação. Isso já foi realizado pelo nosso Redentor, pelo Salvador Jesus Cristo. A ordem é para que eu desenvolva ou para que eu confirme a minha salvação. Como é que eu posso obedecer essa ordem? Claro, hoje pela manhã nós vimos alguma coisa sobre isso, nos apropriando dos meios de graças que vão nos fortalecer, que vão edificar a nossa fé, amadurecer a nossa fé e nos preparar para servir melhor ao Senhor. Por que é que eu devo fazer isso? Por que é que eu devo envolver-me com esse desenvolvimento da minha salvação? Porque isso é coerente com a obra que o Senhor está realizando em nós. O texto sagrado diz que o Senhor está realizando uma obra na vida de cada crente, de cada servo, de cada serva do Senhor. E, portanto, já que Ele começou a boa obra, e o texto sagrado diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo, já que Ele começou, e porque Ele começou a realizar uma obra em mim, então eu posso desenvolver aquilo que Ele está realizando. Eu posso desenvolver a minha salvação como resultado da obra realizada nele. Volto a dizer, o desenvolvimento aqui tem a ver com a confirmação, com o processo de crescimento e amadurecimento de nossa fé. Isso deve ser feito para a glória dele, porque Deus espera que a sua igreja amadureça dia após dia. Cristo espera que o seu povo cresça em comunhão e em santificação diante dele. Devemos fazer isso para o testemunho do mundo e para o nosso bem. Nesse texto que nós lemos, nós temos que considerar os seguintes aspectos no que se refere ao desenvolvimento de nossa salvação. Preste atenção. Aqui, nós temos uma ordem direta para realizar uma ação. Qual é a ordem? A ordem é desenvolvei. Isto é uma ordem que o Espírito Santo nos dá. Nós temos também o objetivo
para essa ação? Nós temos uma ordem para realizar a ação. Qual é a ação? Desenvolver. Agora, temos o objetivo dessa ação. Desenvolver o quê? O Espírito Santo diz, desenvolvei a vossa salvação. Temos também a forma como nós devemos realizar esse objetivo. Qual é a forma? Ele diz, a ação, desenvolvei, depois ele dá o objetivo, desenvolver a salvação, e ele diz a forma como nós devemos desenvolver, que é com temor e tremor. Não é de qualquer jeito que nós vamos confirmar ou desenvolver a nossa comunhão com o Senhor, deve ser com temor e tremor. E nós temos também, por fim, o incentivo que ele nos dá. O Senhor não precisava dar incentivo nenhum, basta que ele dê a ordem, mas ele ainda nos dá um incentivo. Qual é o incentivo? Por que eu devo me envolver com essa obra? E o Espírito Santo diz, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Faça isso porque Deus está operando em você. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando aqui. Isto posto, vamos entender que o desenvolvimento da salvação do cristão deve ser o seu maior empreendimento aqui nesse mundo. Ele deve crescer em glorificar o nome do Senhor, o seu Deus. Nosso bom Deus, vamos nos lembrar, meus queridos irmãos, Ele nos colocou aqui nesse mundo como uma vinha para crescer e frutificar. E quando Ele procurar frutos na videira, Ele deverá encontrá-lo, para a glória dEle e para o nosso próprio bem. Nem sempre nós podemos confirmar o nosso status aqui no mundo. Entenda isso. Nem sempre nós podemos confirmar os nossos amigos, nem sempre podemos confirmar os nossos bens, a nossa saúde aqui no mundo, e tampouco o nosso Senhor, Ele cobra que nós façamos isso. Mas nós somos cobrados pelo Senhor, exortados pelo Senhor, para confirmar e desenvolver a nossa santa eleição, a nossa vocação, a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação. À luz dessa ideia aqui, nós devemos, a ideia de desenvolver na Escritura, a lógica de desenvolver na Escritura tem a ver com livrar-se de negligências. Como é que nós podemos desenvolver a nossa salvação? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a livrar-nos das negligências. Não é possível cumprir essa ordem se nós estivermos sobrecarregados de negligência diante de Deus. Então é necessário livrar-nos de negligência. Desenvolver traz à luz aqui também a ideia de juntar forças para realizar um tipo de trabalho. Eu estou me livrando da negligência e passo a juntar todas as forças para que eu seja habilitado a desenvolver um trabalho específico. E isso nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Primeiro, é claro que há uma grande dificuldade para desenvolvermos a nossa salvação. Nós sabemos que esse é um trabalho que nos fará labutar até o nosso último suspiro aqui nessa terra. Ninguém aqui nessa noite desenvolveu plenamente a sua comunhão com o Senhor. Nenhum de nós. O desenvolvimento de nossa comunhão com Deus, o desenvolvimento de nossa salvação é um trabalho que nós vamos realizar até o nosso último suspiro aqui nesse mundo. Porque sempre haverá algo para melhorar em nossa comunhão com o nosso Deus. Sempre precisaremos dar passos avante. Nunca poderemos dizer aqui nesse mundo, eu estou satisfeito, já desenvolvi tudo o que eu podia, já cresci tudo que eu podia, eu estou pronto. E isto não é possível. Sempre nós devemos estar desenvolvendo a nossa comunhão com Ele. As dificuldades que esse trabalho envolve são muitas. Primeiro, atentemos para a própria natureza do trabalho. O trabalho é difícil. Uma verdadeira mudança deve ser operada. O coração deve ser, dia após dia, transformado. Se nós, de fato, vamos crescer em comunhão com Deus, desenvolver a nossa salvação, isso significa dizer que nós devemos batalhar, crescer. Nosso coração precisa ser trabalhado. Nosso coração precisa ser exposto à palavra de Deus, à vontade de Deus, às exortações do Senhor, às correções do Senhor. Ele precisa, dia após dia, ser transformado. O curso de nossa vida deverá sofrer a mais absoluta alteração, dia após dia, em direção à vontade de Deus. Devemos lembrar em que direção
o pecador anda? O pecador, ele com frequência anda em direção oposta à vontade de Deus. E todos nós que estamos aqui somos pecadores. Não precisamos pensar em pecadores que desonram a Deus e que vivem dando as costas ao Evangelho, mas nós mesmos, muitas vezes, mesmo ouvindo dia após dia a palavra de Deus, mesmo sendo confrontados com o Evangelho, que acolá nos pegamos andando longe do propósito de Deus, da palavra do Senhor. Nosso coração, então, precisa ser exposto com frequência à palavra do Senhor. O que é que o nosso coração deseja? O que o nosso coração tem amado? O que tem ocupado o centro do nosso coração, o trono do nosso coração? Vamos lembrar que moralidade não é graça. E muito embora estejamos na igreja professando publicamente a fé no Salvador, muitas vezes o nosso coração ainda não foi plenamente transformado pela palavra e pelo Espírito. Então, se vamos desenvolver a nossa salvação, precisamos colocar o nosso coração aos pés da cruz e deixar que o Evangelho possa bater nessa pedra até transformá-lo em um pedaço de carne, onde a lei de Deus está escrita e onde o nome dele seja glorificado. É preciso uma vida constante e contínua de arrependimento, um coração penitente, porque sempre haverá do que eu me arrepender diante de Deus. O cristão não deve carregar dentro de si um coração duro, soberbo e arrogante. Tem que ser um coração quebrantado, porque Deus habita com um contrito, com aquele que anda humilhado e com aquele que se prostra diante da palavra do seu Deus. Muitos até se arrependem por causa das penalidades, ou com medo das consequências. Muitos até choram. Às vezes o gelo começa de fato a derreter, mas logo congela-se novamente e muitos retornam para os seus próprios pecados. É necessário, se nós vamos desenvolver a nossa salvação, a fé verdadeira e comprometida com a pessoa e com a obra do Filho de Deus. A pessoa e a obra de Cristo devem ser compreendidos por nós. Devemos saber de fato quem é Cristo e devemos ter alguma compreensão da obra que Ele veio realizar e nos quebrantarmos diante dela se quisermos desenvolver a nossa comunhão com o Senhor. Há, evidentemente, muitas dificuldades para isso, dificuldades internas, isso quer dizer a nossa carne, a nossa natureza caída, o nosso coração que é enganoso, que muitas vezes nos engana. Nós achamos que somos muito bons, achamos que somos piedosos, nós lemos a Bíblia, nós gostamos de ir à igreja, nós ouvimos os sermões, mas isso é insuficiente. Precisamos conhecer de fato a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser alcançados e precisamos aprender a não confiar em nosso coração. Um dia desse eu estava vendo um pastor aconselhar um crente. O crente escreveu para ele. E o crente dizia: veja bem, pastor, eu tenho 22 anos, casei-me aos 20 anos e não suporto mais viver casado, não. Você diz o quê? Então o pastor disse: o que é que você quer que eu diga? Que você exista na maldade de habitar num relacionamento sem amor? Siga o seu coração. E eu fiquei pensando, veja bem, Jeremias diz: enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus diz: cuidado, do coração brota tudo que não presta, falsidade, adultério, idolatria, tudo quanto não presta brota do coração. E eu não tenho que ser guiado pelo meu coração, eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus, por aquilo que o Evangelho diz. Eu tenho que ser guiado pelas verdades que saem da boca do meu Salvador, porque quando o meu coração quiser me conduzir para longe de Deus, a palavra do Senhor me dirá: esse é o caminho, ande por ele. Ai daqueles que são guiados pelo seu próprio coração. Mas isso é uma dificuldade, nosso coração é mau. Há dificuldades externas também, as tentações desse mundo, os ataques do inimigo, as perseguições, tudo isso milita contra a nossa tarefa, o nosso trabalho de batalhar pelo crescimento, pelo desenvolvimento da nossa salvação. Há o perigo do trabalho mal feito também. Aqui nesse mundo nós precisamos prestar bem atenção sobre como nós estamos realizando aquilo que Cristo ordena. Lembre-se, por exemplo, do apóstolo Paulo falando na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, verso 10.
segundo a graça de Deus, ele disse que me foi dada, eu lancei, como sabe o construtor, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Veja o que Paulo disse. Eu comecei e todos os outros devem trabalhar também, mas cada um veja como edifica. Não edifique de qualquer jeito. O trabalho que nós somos chamados a realizar não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito, e este supremo trabalho, o trabalho de desenvolver a nossa salvação, deve ser realizado com todo o zelo e com todo o cuidado, porque isso envolve a eternidade da nossa alma. Capítulo 13 da segunda epístola aos Coríntios, o verso 5, o apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados? Veja só, Paulo disse: examinai a vós mesmos. Será que vocês já não estão reprovados? Quantos, meus irmãos, que professam uma fé no Salvador, quantos que se chamam crentes, estão reprovados aos olhos de Deus? É por isso que o Espírito Santo nos convoca: examinem-se a vocês mesmos, peguem a palavra de Deus, ela é como uma espécie de lanterna, desçam até os porões da alma, para observar o que está lá, e deixem que o Evangelho esclareça tudo, e guiem os passos de vocês. Paulo vivia com essa preocupação com relação ao seu próprio procedimento. No capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios, os versos 25 a 27, veja como ele fala. Ele diz: e todo aquele que luta, ele exerce um domínio próprio em todas as coisas. A pessoa que está treinando, ora, eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós estamos também enfrentando uma luta e um treinamento, mas para alcançar uma coroa incorruptível. Pois, diz o apóstolo Paulo, eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como desferindo golpes no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja que perspectiva. Paulo diz: é possível pregar a outros e no final das contas ser reprovados. Nesse momento, há muitos pastores que estão no inferno. Já pensou? Judas pregou a muitos, evangelizou a muitos, curou a muitos, mas hoje está padecendo condenação eterna. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu presto bem muita atenção para que, havendo eu falado e exortado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Cada um de nós que está aqui deve ter essa preocupação com muita frequência. Não basta apenas frequentar uma igreja e sentar em seus bancos. É preciso, pelo Espírito Santo, examinar a nossa vida para ver se nós estamos na fé e para ver se nós estamos agradando ao nosso Deus, a fim de que a nossa carreira nesse mundo não seja vã. Muitos naquele dia, diz o Senhor, vão aproximar-se dele dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome, Senhor, eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci não, eu não sei quem são vocês. Por isso nós precisamos estar atentos, é por isso que o Espírito Santo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas por que Deus fez esse trabalho ser tão difícil? Irmãos, é difícil. Servir a Deus é difícil. Crescer em santidade perante o Senhor é difícil. Desenvolver a nossa salvação é difícil. Por que o Senhor Deus fez esse trabalho ser tão difícil? Não podia ser fácil. O caminho de santificação não podia ser uma maravilha de fácil. O caminho de piedade ao Senhor, de crescimento espiritual, não deveria ser um doce, uma tranquilidade que não precisava de esforço nenhum. Por que o Senhor fez ser tão difícil? Bom, o Senhor fez isso para termos em alta conta as coisas celestiais. Veja, nós não valorizamos aquilo que nos vem facilmente, não é verdade? Nenhum de nós valoriza aquilo que vem facilmente. Esse porque muitas vezes nós, os pais,
labutaram a vida toda, enfrentaram muitos sofrimentos para chegar onde chegaram, conquistar alguma coisa, mas os filhos não têm a mínima noção do que isso significa. E os pais às vezes ficam em desespero. Menino, quando eu vivia do teu tamanho, quando era da tua idade, tu não sabe o que é padecer, não. E o menino fica olhando assim, como assim o que é padecer? Eu já nasci assim, eu já nasci nessa tranquilidade, não passei por nada do que os meus pais passaram e às vezes não conseguem valorizar da mesma forma aquilo que os pais valorizavam, que os avós valorizavam, porque eles sabem o que precisaram padecer para conquistar o que conquistaram. Assim, então, muitas vezes nós também temos a tendência de não valorizar aquilo que nos chega facilmente. Portanto, Deus não permitirá a desvalorização das riquezas de sua graça. Ter comunhão com Deus é algo que custa caro. E é difícil, você pode passar anos labutando espiritualmente, orando, lendo a Escritura, sendo rotineiro naquilo que Deus ordena, mas num espaço de poucos minutos, você pode entregar seu pecado e perder uma vida toda de comunhão. E vai perceber como é difícil reconstruir tudo de novo, crescendo espiritualmente, aproximando-se e contemplando novamente o brilho da face do nosso Deus. A nossa confissão de fé diz que um cristão, ele pode cair em pecado grave e então ficar tateando, cego no escuro, espiritualmente cego, sem contemplar o brilho da face do Senhor por causa dos seus caminhos de iniquidade, perdendo a alegria da salvação, perdendo o prazer nas coisas do Senhor. E conquistar essas coisas, desenvolver essas coisas, aproximar-se dessas coisas leva tempo e trabalho duro. Não trabalho pela minha redenção, esse trabalho não é redentivo, o trabalho redentivo me era impossível de realizar, esse somente Cristo pode realizar por mim, e porque Ele realizou esse trabalho por mim, eu posso crescer em comunhão com Ele, eu posso trabalhar para desenvolver a minha comunhão e desenvolver a minha salvação, mas isso não é algo simples, não é algo fácil. Um bom pai, antes de deixar uma herança para o seu filho, vai lhe dar a devida educação para que ele possa apreciá-la adequadamente. Assim também o nosso Deus vai tratando conosco para que nós possamos apreciar devidamente as coisas espirituais, as riquezas insondáveis de sua graça. Mas, irmãos, o Evangelho não nos diz que o jugo de Cristo é suave e que o seu fardo é leve. Então, que história é essa? Veja bem. É suave se há o princípio da nova vida, mas é um fardo terrível para a velha natureza que não foi transformada ainda. É por isso que aquele que não conhece a Cristo julga que é terrível esse negócio de servir ao Senhor. O mundo é tão bom e tão agradável. Só entende a alma que foi transformada pela presença do Espírito Santo quão belo Cristo é, quão doce Cristo é, quão gloriosamente vivo Ele é, e como eu não sou nada a parte dele. O fardo é leve para a alma que ama a Deus, mas a estrada que ela tem que andar, que percorrer, é muito penosa e muito perigosa. A porta é estreita, o caminho é apertado, e é assim que ensina a Escritura. O fardo a ser carregado contém porções e cálices do sofrimento de Cristo por causa do seu Evangelho. Portanto, ser cristão é difícil. Ser cristão é impossível. Ser cristão é algo que só pode tornar possível se Cristo realizar o impossível, se Cristo realizar um milagre na alma, se Cristo operar nova vida e então dar graça a esse pecador para andar na presença do Senhor. Isto posto, eu quero compartilhar a partir desse texto com vocês algumas aplicações. Eu quero extrair desse texto para nós, a título de aplicações, algumas deduções, reprovações e advertências que podem nos ajudar nessa noite. Portanto, aqui nesse texto, nós encontramos, em primeiro lugar, uma advertência aos que trabalham muito por outras coisas nessa vida, mas nunca trabalham pelo desenvolvimento de sua salvação. Preste atenção, o Espírito Santo aqui está repreendendo e advertindo aqueles que estão acostumados a trabalhar por muitas coisas nessa vida, mas que nunca trabalham pelo desenvolvimento de sua salvação. Há muitos crentes que são assim.
Eles estão sempre envolvidos com muitas coisas, trabalham muito, estudam muito, estão sempre pensando no seu futuro aqui nesse mundo, mas nunca pensam em seu futuro na eternidade. Eles estão pensando o que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eles trabalham exaustivamente, às vezes estudam, procuram um concurso, fazem tudo quanto está ao seu poder para que possam encontrar algum conforto aqui nessa vida, mas não trabalham com igual afinco pelo crescimento de sua vida espiritual, não trabalham igualmente, sequer um terço do esforço que fazem para conquistar nesse mundo, eles dedicam para o desenvolvimento de sua salvação. O Espírito Santo repreende aqueles que agem dessa forma. É o caso de eu e você perguntarmos humildemente diante do Senhor, que tipo de esforço nós temos realizado para desenvolver a nossa salvação diante de Deus? O que temos feito? Se o Senhor fosse caracterizar o nosso trabalho, como Ele descreveria? Aqui nesse texto, nós temos também uma reprovação para aqueles que ficam ociosos o dia todo na vinha. Lembra da parábola? Passa o dia todo na vinha, estão dentro da vinha, dentro da igreja, o dia todo, o ano todo, tantos anos, mas absolutamente ociosos, e não há nenhuma diferença de certos crentes, do dia que eles abraçaram a fé, até 20, 30 anos depois, permanecem do mesmo jeito, ociosos na vinha. Esse tipo de cristão quer muito de Deus, mas sem trabalhar para Ele. De Deus ele quer muito, mas para Deus oferece nada. Quer muito de Deus, mas sem trabalhar para Ele. Como um soldado que deseja ter parte nos despojos, mas não quer ir para a guerra. É um poço de contradição, não convém, irmãos, sejamos assim. O Senhor espera que nós estejamos trabalhando na sua vinha. Quando Ele voltar, nos encontrar com os lombos cingidos, com as candeias acesas e ativos no serviço do Senhor para a sua glória, servindo a Ele de dia e de noite e bendizendo o seu santo nome. Aqui nessa porção da Escritura, nós temos uma censura para aqueles que, ao invés de desenvolverem a sua salvação, fazem de sua fé uma brincadeira. A fé cristã não é brincadeira de criança, mas muitos cristãos comportam-se como se a fé fosse uma mera brincadeira. Eles estão brincando de ser crentes, brincando de servir a Deus. E o Espírito Santo, por esse texto, adverte severamente aqueles que não estão desenvolvendo a sua salvação, mas ao invés disso, estão fazendo de sua fé uma brincadeira. Aqui há uma reprovação para aqueles que ficam adiando o desenvolvimento de sua salvação. Se eles são jovens, eles ficam adiando até que eles sejam mais velhos. Mas bem, eu sou muito jovem, então vamos abraçar esse mundo, vamos nos divertir um pouco, vai chegar o tempo da seriedade. Agora não, é o tempo da irresponsabilidade, agora é o tempo da brincadeira. Onde está isso na Escritura? Onde está isso no Evangelho? O pecado ceifa jovens e velhos. A morte ceifa jovens e velhos. A morte não escolhe idade. E é bom que estejamos prontos quando o Senhor nos chamar às contas. Não podemos adiar a nossa responsabilidade para quando nós somos velhos. Não podemos adiar a nossa responsabilidade para o amanhã, para a hora da morte. Mas Cristo nos fez saber que nós devemos trabalhar enquanto é dia. Ele disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sabe por que você não se importa muito com isso? Sabe por que você não valoriza devidamente os atos de culto ao Senhor? Porque você nunca ficou privado deles. Em meu trabalho como pastor, eu tenho tido experiências muito ruins, muito tristes. Enquanto acompanho membros da igreja que estão em estado terminal, muitas vezes, em doenças terminais. Alguns anos eu servia como pastor aqui nessa cidade, em Recife, e eu visitava um grupo de senhoras, eram 3 irmãs, uma delas era membro de minha congregação
As outras duas pertenciam a outra igreja, mas elas não recebiam mais visitas pastorais, porque uma delas estava adoentada e de cama fazia 7 anos, e ela não conseguia ficar sentada e só na cama, deitada. E enquanto eu visitava uma delas, que era membro da nossa comunidade, da nossa congregação, eu terminava visitando as 3, todas as vezes que ia lá. E orava com elas, e às vezes ia levar a ceia do Senhor para essas irmãs. E nos últimos momentos da vida daquela irmã, que estava acamada, ela ficava aguardando o dia que eu chegava, e ela não conseguia mais falar. Ela ficava calada o tempo inteiro e juntava todas as forças para depois da última oração ela poder dizer amém. Um dia eu cheguei lá e ela disse, pastor, ela estava bem fraquinha, e ela disse, o maior desejo da minha vida é só mais uma vez ir ao culto e ver os irmãos cantando e ouvir a pregação. E depois o Senhor a chamou. Você, obviamente, não sabe o que é isso. Não sabe o que é desejar ouvir a adoração da igreja e não poder. Desejar estar no santo culto e ser privado disso. E então, você pode não valorizar muito disso. Mas você não sabe o dia de amanhã, e nem eu sei o dia de amanhã. Jesus disse, trabalhe hoje enquanto é dia, porque a noite vem e quando ela chegar, ninguém vai mais poder trabalhar. Meu irmão, sirva a Deus, desenvolva a sua salvação com todas as suas forças, porque se um dia a noite escura da alma chegar para você, você vai suspirar em Deus e dizer, Senhor, eu te dou graças por tudo que eu experimentei entre os irmãos durante todo o tempo que o Senhor me deu para estar ali. Mas se você não puder dizer isso, que coisa triste será para você. O Senhor diz que nós devemos trabalhar agora enquanto é dia. Há aqui nessa passagem uma advertência para aqueles que começam a desenvolver a sua salvação, mas não desenvolvem. Aqueles que despertam e querem começar a trabalhar, querem se envolver com as coisas do Senhor, mas de repente, por uma razão ou por outra, por uma coisa ou por outra, abandonam a casa de Deus, abandonam as coisas do Senhor, e ao pensar que iriam começar a desenvolver, não desenvolveram. O Espírito Santo exorta dizendo, empenhe-se, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Envolva-se com as minhas coisas, porque não existe coisa superior às minhas para você se envolver. Não existe Deus maior do que Ele. Não existe Senhor mais glorioso do que Ele. Não existe lugar mais glorioso do que aquele que Ele preparou para nós. Não existe futuro mais seguro do que aquele que está nas mãos do nosso Deus. Portanto, a ordem é desenvolva a sua salvação. São severamente advertidos aqui aqueles que, ao invés de desenvolverem a sua salvação, desenvolvem a sua perdição dia após dia. São mundanos e idólatras, quebrando o primeiro e o segundo mandamento. Ao invés de fazerem de Deus o seu Deus, elegem vários outros ídolos e deuses para governar a sua vida. São blasfemos e tomam o nome de Deus em vão, quebrando o terceiro mandamento. São desprezadores de Deus e do seu santo culto, quebrando o quarto e o quinto mandamento. São odiosos. Na linguagem de João, assassinos, quebrando o sexto mandamento. Estão na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas o coração sobrecarregado de ódio, de mágoa. Como isso é possível na vida daqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro deles? Mas eis que há muitos que estão na igreja, que não desenvolvem a sua salvação, estão desenvolvendo a sua perdição, o coração cheio de ódio, de amargura e de mágoa. Mesmo o soberano dizendo não matarás, já assassinaram vários irmãos em seu próprio coração. São impuros e adúlteros, quebrando o sétimo mandamento. São desonestos,
corruptos, quebrando o 8º mandamento. São maledicentes, são mentirosos, com falso testemunho na língua, quebrando o 9º mandamento. São invejosos e cobiçosos, quebrando o 10º mandamento. Estão desenvolvendo a sua perdição e não a sua salvação. Que coisa terrível. O Espírito Santo repreende a todos que estão agindo dessa maneira nessa noite. Será que nós estamos obedecendo a ordem divina para desenvolvermos a nossa salvação? É isso que o Senhor espera de nós, de mim e de você. Do contrário, qual é o sentido de nós continuarmos sermos chamados de cristãos? De servos de Deus. Agora ouça bem. Para que essa ordem seja cumprida, é necessário primeiro receber a salvação. Só se desenvolve o que já se tem. E, portanto, é preciso que você pare e se questione: eu já possuo essa salvação bendita? Eu fui redimido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu fui alcançado por sua graça? Eu fui alcançado por sua misericórdia? A verdadeira vida habita em mim? O princípio da nova vida, a vida do Espírito está em mim? Ou eu sou um mero religioso, um mero frequentador de igreja? Alguém que tem uma fé temporária, apenas faço uma mera profissão de língua, eu carrego uma doutrina de língua, mas que não transformou de fato a minha vida. Você deve ir ao Senhor nessa noite e investigar pelo Espírito o estado da sua alma. E se você descobrir que não tem vida, quebrante-se, porque aqui está aquele que tem vida para dar a você, que é soberano, que é poderoso. Agora preste atenção, você que nos visita nessa noite e que não está comprometido com o Filho de Deus, você que nos visita nessa noite, mas que não foi alcançada ou alcançado pelo Evangelho da Graça. Guarde isso que vou lhe dizer. Se será um prejuízo não desenvolver a salvação, imagine não possuí-la. Se o Espírito Santo considera um grande prejuízo não desenvolver a salvação, imagine não possuí-la. Você está em grande risco, criatura. Você está dando passos largos para a condenação, longe de Deus e de sua graça. Hoje, você deve voltar-se para Ele, humilhar-se diante dEle e dizer: Senhor, opera em mim isso que tu queres achar. Senhor, opera em mim essa obra de graça. Senhor, eu sou nada sem a Tua presença. Eu sou nada sem a Tua graça. Perdoa os meus pecados. Recebe-me, Senhor. Eis-me aqui prostrado aos Teus pés. E o Cordeiro de Deus terá misericórdia de você e fará de você nova criatura e derramará sobre você a sua graça. Ele faz uma promessa a você nessa noite. E a promessa é: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você vier a Cristo, Ele vai te receber. Não importa quão indigno você seja, quanto pecado você carregue, não importa o lamaçal que você esteja afundado, Cristo é poderoso. Há mais graça nele do que pecado em você. Há mais misericórdia nele do que transgressão em você. Então você deve vir a Ele e suplicar a sua misericórdia e você vai desfrutar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, graças te damos por Tua palavra e pelo Teu Espírito. Rogamos ao Senhor que perdoe as nossas faltas e os nossos pecados. Que o Senhor apiede-se de nós, que muitas vezes não temos obedecido a Tua ordem de desenvolver a nossa comunhão contigo. Tenha compaixão de nós, meu Senhor, e nos desperte nessa noite, de modo que possamos glorificar o Teu santo nome. Apieda-te também, Senhor, daqueles que não Te conhecem e que não reconhecem o Teu Filho, que sejam chamados pelo Teu Espírito eficazmente nessa noite, a fim de que tenham vida e vida com abundância. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.